Boa tarde, meus alunos. Vamos começar agora a aula sobre a construção da função exponencial definida para todos os reais. Essa construção é importante porque ela desencadeia naturalmente e simultaneamente em dois conceitos fundamentais da matemática, que são os conceitos de função contínua e limite de função num ponto, certo? Então é importantíssimo que a gente entenda bem essa reunião. Vamos lá. Se eu consigo compartilhar a tela aqui. Ok, tela compartilhada. Ok. Vamos lá. Então, nossa ideia é estender o conceito da função exponencial definida inicialmente só para os números naturais. Função exponencial definida inicialmente só para os números naturais, ela pode ser vista como uma generalização da multiplicação. Ela é uma multiplicação de fatores repetidos. Então, por exemplo, a nossa função exponencial de base A vai ser denotada nesse formato aqui, f de x igual a elevado a x. A gente também fala a potência x. Quando o x é um número natural, ou seja, 1, 2, 3, 4, então a definição dessa função é simplesmente o produto da base por ela própria n vezes, como está escrito aqui, tá? Então, a elevado a 1 é a vezes si próprio uma única vez, quer dizer, é o próprio a. E a elevado a 2 é a vezes a elevado a 3 é a vezes a, e assim sucessivamente. Certo? Para os números naturais, isso está bem definido, faz sentido, faz sempre sentido multiplicar qualquer número real por ele próprio n vezes. Certo? Ok. Então, aqui tem um exemplo com a base igual a 2 e o n igual a 7. Então, o que é 2 elevado a 7? É 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Certo? E aqui eu plotei um gráfico para a gente ver o comportamento dessa função como função da variável n. Ok? Então, a gente vê que ela cresce rapidamente, né? 2 elevado a 7 é rapidamente um número bem grande, é 128. Ok? Beleza. Então, a nossa ideia é generalizar, porque a gente quer criar uma função que seja definida para todos os reais e que, para os números naturais, mantenha essas propriedades que a gente acabou de determinar. Bom, então, se a gente quer ampliar o domínio, e a gente sabe que as propriedades para os números naturais têm que ser mantidas, a gente tem que tomar o cuidado de levar essas propriedades em cada passagem, em cada passo que a gente estiver usando para ampliar o domínio da nossa função. Então, tem duas propriedades importantíssimas que são fáceis de verificar, e eu estou deixando como exercício aqui para vocês, que se eu tenho A multiplicado por si próprio n vezes, e multiplico por A multiplicado por si próprio m vezes, isso é a mesma coisa que multiplicar A por si próprio, n mais m vezes. Tá? Dizendo assim, fica até meio redundante. E outra propriedade importante. Se eu tenho A, que é multiplicado por si próprio, n mais m vezes, isso é a mesma coisa que eu multiplicar A por si próprio, n vezes, e aí pegar esse resultado e multiplicar por si próprio, m vezes. Certo? Deixo como exercício vocês escreverem um pouco mais de rigor a demonstração para esse fato para qualquer A. Mas é bem simples de fazer e de acreditar. Ok. Então, sendo assim, mantendo essas duas propriedades em mente, vamos ver como é que o A0 pode ser definido, ou seja, qual é a única opção para o A0 ser definido. Então, se a primeira propriedade tem que ser válida, que é a que está aqui, se eu pego para qualquer número natural, inclusive para o zero, se eu pegar o m igual a zero, eu deveria ter, então, do lado de cá, a elevado a zero aqui, do lado de cá, a elevado a n mais zero, que é n, que é o que eu tenho aqui, e o AN daqui se mantém. Então, naturalmente, eu chego a essa igualdade, e não tem outro jeito para essa igualdade ser satisfeita, a não ser se a gente definir o A0 igual a 1, certo? Então, é isso que a gente faz. A gente define o A0 como sendo 1. Ok. Para os números negativos, A elevado a menos N, a gente também tem que manter as mesmas propriedades. E a mesma propriedade 1 aparece aqui de novo. Só que agora, se isso tem que ser válido para todo M e N inteiro, eu vou pegar M e N, o mesmo número, só com sinal trocado. Ou seja, o M é o menos N.
Se o m é menos n, esse expoente aqui fica zero, e a elevado a zero a gente já sabe que é 1, que é o que eu tenho aqui, certo? Isso é a elevado a n menos n. Só que, por essa propriedade aqui, a elevado a n menos n é a elevado a n vezes a elevado a menos n. E essa igualdade aqui, 1 de um lado e a n vezes a elevado a menos n do outro, não nos deixa outra opção senão definir o a elevado a menos n como sendo 1 sobre a elevado a n. Ok? De novo aqui, eu vou plotar o gráfico para n's negativos agora, com a base 2 de novo. E a gente vê que com a base 2, né, como 2 é maior que 1, então essas potências de número negativo vão ser sempre 1 sobre alguma coisa maior do que 1. Então vão ser sempre números menores do que 1. E no zero ela vale 1 aqui. Ok? Beleza. O terceiro passo é definir para racionais. O terceiro e o quarto passo são relacionados à definição para racionais. Mas a gente quebra em 2 pedaços. Primeiro, a gente vai trabalhar com racionais desse tipo aqui. Ou seja, racionais cujo numerador é 1. Tá? Por quê? Bom, vocês logo vão entender por quê. Eu quero usar agora a segunda propriedade, certo? Segunda propriedade, e daí eu faço o seguinte. O a, eu sei que é a elevado a 1, mas eu escrevo o 1 como produto de um número inteiro, que eu já sei a propriedade dele. Eu sei calcular a elevado ao número inteiro, vezes 1 sobre esse número inteiro. Quer dizer, eu escrevo 1 como sendo Q vezes 1 sobre Q. E da propriedade 2, eu sei que a elevado a um produto é a elevado ao primeiro dos caras, que está aqui. Opa, travou aqui. A elevado ao primeiro dos expoentes, e tudo isso elevado ao segundo. Bom, dessa igualdade aqui, então, segue que A é igual a alguma coisa elevada à q-ésima potência. Bom, essa é a própria definição da raiz q-ésima de um número, né? Se esse número que está aqui dentro é elevado a q da A, é porque o que está aqui dentro é, naturalmente, a raiz q-ésima de A, certo? E aqui fica claro uma exigência que a gente fez lá atrás, que não parecia tão clara antes, que é a necessidade de o A ser positivo, certo? O A ser positivo porque a gente quer que raízes, quando o Q for número par, por exemplo, isso represente um número real, tá bom? Então, de novo aqui eu plotei um gráficozinho para a gente visualizar o que está acontecendo, e a gente vê... Não vê? Por que não vê? Está meio lento. Aqui. A gente vê as raízes, né? Essa é uma tabela de pontos em função do quê? Então, aqui é quando Q é igual a 1, que é o próprio A, quando Q é igual a 2, que é a raiz quadrada de A, Q é igual a 3, raiz cúbica de A, e assim vai. Eu peguei de novo A igual a 2 para o nosso modelo aqui. Ok? Beleza. O quarto passo, então, é para definir o que é A elevado a um número racional geral, do tipo P sobre Q. Lembrando que já definimos para o zero, para os naturais, para os inteiros e para os racionais do tipo 1 sobre Q. Beleza. Então, vamos lá. De novo, a gente quer que valha a segunda das propriedades, que é essa aqui do meio, certo? Então, a gente vê que 1 sobre Q vezes P é simplesmente P sobre Q. E essa igualdade aqui foi a que a gente acabou de mostrar agora de pouco, né? Que A elevado a 1 sobre Q é a raiz q-ésima de A. E se eu inverter a ordem dos fatores nessa igualdade aqui, nessa relação aqui de cima, posso escrever P sobre Q como 1 sobre Q vezes P, ou da mesma forma como P multiplicado por 1 vezes Q, certo? Então, trocando a ordem desses fatores do expoente, eu chego de mesma forma a essa igualdade aqui no final. Ok? Então, a gente definiu aqui o que é A elevado a um número racional. É A elevado ao numerador, a raiz q-ésima disso. Ok? Beleza. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. Para a gente... queria ilustrar com esse desenho aqui uma propriedade dos racionais sobre os números reais, que é a sua densidade.
que significa o seguinte: perto de qualquer número real sempre existe um racional. Ou dito de outra forma, todo número real pode ser aproximado por uma sequência de racionais, certo? Então, de novo, estou pegando A igual a 2 e vou plotar aqui A elevado à potência k. E vou deixar o k variar de 0 até 8. Quando P é 0, por exemplo, de 0 até 8 não passo de 1/10, certo? Que é o que está desenhado aqui. Deixa eu dar um aumento na tela aqui, para vocês verem um pouco melhor. Aqui, certo? Quando eu começo a mexer no P, 1 menos P vai diminuindo e o passo vai diminuindo. Quer dizer, eu estou andando ainda com o K de 0 até 8, só que num passo menor. Então, eu estou incluindo mais valores de expoente K, todos eles racionais, porque eu estou andando sempre com um múltiplo racional de 1/10. Então, eu estou enchendo os pontos aqui desse gráfico, e isso que a gente percebe quando a gente vai andando com o P aqui, ó, bota o P para movimentar, e a gente está vendo que o gráfico está ficando cheinho. Quer dizer, a impressão que a gente tem é uma curva contínua, mas a gente está plotando aqui pontos, uma quantidade finita, inclusive, de pontos a gente tem aqui, certo? Então, o fato de que a visualização nos dá uma função contínua é justamente porque a gente está enchendo tanto de números racionais que a gente está completando a menos dos reais, mas todos os reais podem ser aproximados tanto quanto se queira por racionais, os reais irracionais principalmente, né? Então, a gente enxerga tudo aqui como se fosse uma curva só, uma curva contínua com infinitos pontos. Mas, na verdade, aqui tem uma quantidade infinita de pontos que a gente está plotando, certo? Essa propriedade a gente chama de densidade do conjunto dos números racionais. Ok? Beleza, deixa eu voltar a tela ao tamanho normal. Ok, o quinto e último passo é a inclusão do expoente como sendo um número não racional, ou seja, o que a gente chama de irracional. E para a gente trabalhar com um exemplo concreto, vou trabalhar aqui com o x igual a raiz de 2, certo? A gente já viu em uma aula há pouco tempo que o raiz de 2 pode ser aproximado por uma sequência numérica de números reais, certo? Bom, pelo próprio argumento que eu acabei de falar, né, pela densidade dos racionais, a gente já sabia isso, mas explicitamente a gente viu numa aula anterior, uma função, como construir uma função de números racionais que converge para o raiz de 2, certo? Que é essa aqui, né? Sempre pegando a média aritmética dos dois valores anteriores, o valor anterior e o dobro do recíproco do valor anterior. A gente vai construindo assim uma sequência de números racionais convergindo para o 2, certo? Então tá, eu gostaria de usar essa sequência aqui para o nosso modelo, mas o problema é que essa sequência ela converge muito rápido para o raiz de 2. E com a máquina, com o computador que eu tenho aqui, a gente não vai trabalhando com essa sequência, a gente não conseguiria visualizar bem o que eu quero que a gente visualize, tá bom? Então, em vez disso, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou trabalhar com uma outra sequência. Olha aqui. Aqui eu fiz eu estou listando elementos daquela sequência ali, tá? Só para argumentar que, de fato, ela converge muito rápido para o raiz de 2. Aqui eu estou colocando números com uma precisão de 5 casas decimais. Estou mandando plotar, ó, 10 elementos da minha sequência. Plotar não, né? Escrever 10 elementos da minha sequência. E eles aparecem aqui, ó, começando do 1, né? Então, você vê que com 5 casas decimais de precisão, logo na quarta iteração, ele já chegou no valor exato para o raiz de 2 com essa quantidade de casas decimais, certo? Falava assim, então, de repente, você podia aumentar um pouco a precisão. Tá bom, vamos lá, vamos botar uma precisão de 10 casas decimais, mas vamos ainda mandar listar os mesmos 10 elementos. Vamos ver o que acontece. Olha, começa com 1.5, parará. Aqui já estabilizou no 1.62. Daqui para frente, ó, é o mesmo número sempre. Quer dizer, na quinta iteração, no quinto elemento da sequência, ele já acertou o número raiz de 2 até a 10ª casa decimal. Mas então põe logo 5. Vamos por 20 casas primeiro, vamos ver o que acontece. 20 casas, e vamos colocar os 10 elementos também.
E a gente vê aqui no final, ó, que a partir daqui, né? E esse cara é o 1, 2, 3, 4, é o quinto elemento da sequência, a gente já estabilizou, quer dizer, já chegamos numa representação do número raiz de 2 correta até a 20ª casa decimal. Só para fazer uma graça, então vou tentar com 50 casas decimais, e a gente vê aqui a lista com 10 elementos também, e a gente vê que a partir daqui, ó, esse número daqui para frente é o mesmo. Então, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 8ª iteração a gente já chegou no valor exato do raiz de 2 até a 50ª casa decimal. Então, essa convergência é rápida demais para os nossos propósitos. Eu vou usar, então, uma outra sequência que converge para o raiz de 2, uma sequência de racionais também. Aqui está um plot do desenho anterior com 10 pontos. Olha só como ele converge rapidinho para o número 1 ponto para o raiz de 2. Ok, então nós vamos usar uma outra sequência. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro eu vou pedir para o Matemática, que é esse software que eu estou usando, me dá o raiz de 2 com 100 casas decimais, tá? Aqui está o raiz de 2 com 100 casas decimais, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma sequência de números que trunca esse número aqui na n ª casa decimal. Ou seja, o primeiro elemento da sequência é o 1.1, o segundo é 1.41, e assim vai. Olha só, eu mandei listar eles aqui. Os 40 primeiros elementos da sequência, certo? O subsequente tem sempre uma casa decimal a mais da aproximação do número raiz de 2, certo? E vai até o último cara aqui, que tem 40 casas decimais. Ok? Então, esse cara aqui me apresenta o número raiz de 2 com pelo menos 39 casas decimais corretas. Pode ser que a última tenha sido arredondada, mas pelo menos 39 casas decimais corretas, tá bom? Ok. Para esses números que são todos racionais, a gente já sabe calcular 2 elevados a ele. Certo? A gente sabe calcular 2 elevado a qualquer número racional pela expressão, pela construção anterior. Então, a gente sabe calcular isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vou criar aqui a sequência dos números dados por 2 elevado a essas aproximações por racionais do número raiz de 2. Tá? E aqui eu estou criando com 40, né? Até 40 casas. Então, isso aqui é o 2 elevado a 1.4, 2 elevado a 1.41, 2 elevado a 1.414, e assim vai o 2 elevado aos números racionais, tá? Bom, é fácil de ver, né, que a gente está se aproximando aqui de algum número que inicia com 2.6651441, essa coisa aqui, certo? À medida que, bom, isso eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu plotar aqui o gráfico para ver, olha como esse negócio parece uma linha reta aqui, que a gente está aproximando muito rapidamente desse valor 2.66, certo? Bom, então o que a gente nota é o seguinte, à medida que o xn, que é a sequência de racionais, vai se aproximando de 2, a sequência das imagens desses caras pela função exponencial, quer dizer, 2 elevado a cada um desses, que a gente sabe calcular, porque são 2 elevado a... cada um desses é 2 elevado ao número racional, ela se aproxima, ela converge para um número L, que eu escrevi aqui como sendo 2.66514, certo? Isso me dá uma nova sequência de números, a sequência das imagens de f, né, da sequência xn, a imagem da sequência xn pela minha f, onde a minha f é exponencial de base 2. Ok? Beleza. Então, bom, a gente poderia pensar assim, então nada mais natural do que eu definir 2 elevado à raiz de 2 como esse número. Por quê? Porque à medida que eu me aproximo do raiz de 2, 2 elevado a essa sequência se aproxima desse número. Ok, só que aqui eu estou, obviamente, fazendo uma aproximação de um número que não para aqui, né? Não para aqui. Então, mas a gente poderia ser inicialmente, ingenuamente levado a pensar que uma boa forma de definir o 2 a raiz de 2 seria por esse valor aqui. Tá.
vamos ver que isso não é uma boa ideia. Então, qual é a ideia? Bom, antes de prosseguir com a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos plotar o gráfico da minha função 2 elevado a x, como se a gente tivesse já construído a função 2 elevado a x para todo número real, exceto no raiz de 2, certo? Então, o ponto laranja, que eu vou plotar no gráfico abaixo, é o ponto de abscissa raiz de 2 e a imagem f raiz de 2, que é o ponto que não está lá, é o ponto que está faltando no gráfico, ou seja, um buraco do gráfico. Tá joia? Vamos plotar esse gráfico aqui. Aqui, ok. Vou dar uma ampliada aqui para ver se vocês conseguem ver legal. Tá vendo? Esse ponto aqui é o ponto que é o ponto que está faltando. Digamos assim, eu quero definir quanto vale f de raiz de 2. Esse ponto não existe ainda. Como é que eu faço isso? Bom, então, pelo que a gente acabou de falar, poderia ser uma boa ideia definir esse 2 raiz de 2 como o valor do L1. O valor do L1 aqui, né? O valor do L1 é 2,63902. Certo? Bom, então vamos ver se, ao fazer isso, eu conseguiria tampar exatamente esse buraco aqui que tem no gráfico dessa função. Tá? Então, vamos lá. Eu vou definir, então, f de raiz de 2 como sendo aquele valor do L1 e gostaria de ver se eu consigo tampar esse buraco. Então, eu vou fazer em preto o ponto dado por a mesma abscissa do anterior, raiz de 2, e esse valor de L1 e plotar junto com aquele gráfico lá para ver se eu consigo tampar aquele buraco. Tá bom? Observe o seguinte também, no gráfico abaixo eu vou trabalhar em intervalos de definição da minha função centrados no raiz de 2 e de comprimento 2 sobre n, quer dizer, é raiz de 2, 1 sobre n para um lado e raiz de 2 mais 1 sobre n para o outro, certo? De maneira que ao manipular o n, quando eu faço o n crescer, eu estou diminuindo o comprimento desses intervalos, espremendo o raiz de 2 sempre como ponto médio. Tá? Isso vai ser útil, que isso vai poder ser visto como a gente fazer um zoom no gráfico que a gente está manipulando para olhar o que acontece na vizinhança, na proximidade do ponto x igual a raiz de 2. Ok? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o L1. Olha só, então aqui está o gráfico, certo? Aqui está o ponto em laranja. E o... Opa, desculpa. Ué, peraí. Aconteceu alguma coisa. O ponto preto deveria estar... pelo menos tampando aqui. Ah, tá. Já vi o erro aqui, peraí. Ok, olha aqui o gráfico da nossa função, tá? E o ponto preto, olha só, ele está no lugar certo praticamente, mas já dá para ver aqui com esse nível de precisão que ele não está tampando o buraquinho de forma correta. Ou seja, o ponto preto não está encobrindo completamente o ponto laranja, né? E à medida que eu dou um zoom nesse gráfico, ó, isso fica mais nítido, certo? O ponto preto está, digamos assim, relativamente agora bem distante do que a gente queria que ele fosse. Ah, tá. Bom, alguém podia argumentar assim, não, mas é porque o L1 foi uma aproximação das 2 ou 3 casas decimais, ele está muito distante realmente do real valor que a gente desejaria. Então, vamos colocar o L2 aqui. Vamos colocar o L2 e repetir o processo para ver o que acontece. Opa, aqui já parece que ele está tampando bem. Vamos dar um zoom para ver o que acontece. Ó, de novo, um zoomzinho, a gente já percebe que o preto... Vamos fazer o seguinte, vou dar até uma ampliação aqui nesse gráfico. Olha aí, já dá para ver que o ponto laranja está bem distante do ponto preto novamente. Certo? Então, o L2 também não funcionou. Ah, tá bom, você está economizando. O L3 deve servir. Colocamos o L3, aparentemente, de novo, o ponto preto tampa bonitinho o buraco que a gente queria que ele tampasse, mas quando eu dou um zoom aqui,
Opa, com esse zoom a gente ainda não consegue ver que não está tampando. Vou aumentar a variação do N aqui para 40, para ver se aí a gente consegue enxergar uma variação maior. Opa, começou a aparecer ali o laranja. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma esticada nesse gráfico aqui. Olha aqui, já se percebe uma diferençazinha entre o ponto preto e o ponto laranja. Vou dar uma aumentada na tela aqui um pouco. Um pouco mais. Olha aqui, já se vê uma diferença razoável entre o ponto preto e o ponto laranja. Então, um pouquinho mais. Olha aqui. Olha aqui a diferença. Certo? Então, que ponto era esse mesmo? Esse era o ponto L4. L3, né? Mas vamos tentar o L4, então. Vocês estão vendo que está ficando cada vez mais difícil de identificar a discrepância? Vamos tentar com o L4 agora. Olha só, parece que tampou completamente o L4. Lembra que quem é o L4, né? Vamos voltar um pouquinho para ver quem é o L4. O L4, ó, é 2 elevado ao raiz de 2 com 4 casas decimais de aproximação. O valor dele, uma fração, né? Seria 266.512 dividido por 100.000. Não é isso? Ou seja, 2,66512. Ok? Então, a gente está com uma boa aproximação. No entanto, quando a gente coloca esse ponto para ser a definição do 2 elevado à raiz de x, a gente chega a esse desenho aqui. Aparentemente, o botão, o pretinho, está cobrindo sim o laranja, mas vamos melhorar um pouco nossa exposição aqui para ver. Opa, aqui ainda não dá para ver legal. Vou melhorar aqui de 100 para 200. Ainda não foi possível ver. Vamos dar uma ampliada nesse gráfico aqui. Já começou a aparecer ali, ó. Uma diferença, certo? Dá uma esticadinha um pouco mais. Tá vendo? O laranja está saindo, o preto está saindo de cima do laranja, na realidade, né? Vou melhorar um pouco mais esse desenho aqui. Olha aqui. Um zoom de 150 com zoom de 300. É o máximo que nossa máquina permite. E olha só o que está acontecendo. Já está claro que o pretinho não cobre totalmente o laranja. Certo? Bom, a gente não vai conseguir fazer esse processo muito mais para frente por causa da resolução da máquina com a qual está trabalhando, né? Mas a gente consegue fazer o seguinte, a gente não consegue visualizar graficamente, mas eu vou fazer aqui, eu criei aqui uma lista de valores que calcula justamente o valor absoluto da diferença entre o 2 elevado à raiz de 2 dado pela máquina, que também a gente tem que lembrar, sendo ela um computador, esse não é o valor exato, certo? Mas é uma boa aproximação, com muitas casas decimais, e o valor para o qual eu estou chegando aqui, através dessas aproximações que eu estava fazendo, certo? Criei essa lista e a gente vê que rapidamente
esses números estão decrescendo. Olha só, aqui depois de 5 iteradas, a diferença entre o valor exato da máquina, né? E o valor aproximado pelas minhas casas decimais já está na ordem de 10 a menos sexta, certo? Para o último termo da sequência, que é o 10º termo da sequência, já está na ordem de 10 a menos 11, tá? Se eu plotar aqui o valor dessas diferenças, olha que o decaimento é bem rápido. Ou seja, a diferença está caindo, certo? Mas ela nunca vai chegar a zerar. Nunca vai chegar a zerar, justamente porque o raiz de 2, é um número irracional e ele está sendo aproximado por uma quantidade finita de termos. Se eu pudesse aproximá-lo por uma quantidade infinita de termos, ele chegaria, certo? Então, é justamente essa ideia que a gente vai levar adiante, né? Então, estou refalando aqui o que eu acabei de falar, né? O f de raiz de 2, definido como um ln qualquer daquela sequência, por mais que a gente ande naquela sequência de números, nunca ele vai conseguir tampar o buraco, nunca ele vai conseguir definir a função de forma a tornar aquela curva uma curva, vou usar pela primeira vez um termo que não está formalizado ainda, mas que intuitivamente vocês têm uma boa ideia disso. Nunca vou ser capaz de definir o 2 elevado a um daqueles elementos da sequência ln, de forma a tampar aquele buraco, deixar o gráfico daquela função uma função contínua, uma função sem buracos. Certo? Nunca vou ser capaz de fazer isso considerando o ln uma aproximação finita do raiz de 2. Considerando na definição do ln, lembra que o ln é 2 elevado a xn, né? Onde xn é a sequência de racionais que aproxima o raiz de 2 através de truncamentos na enésima casa decimal. Então, nunca vou conseguir fazer aquele gráfico se tornar uma função contínua, uma curva sem buracos, usando para ln uma aproximação, usando para definição do ln, uma aproximação finita do raiz de 2, ou seja, um dos elementos xn que estão empregados na definição da sequência que converge para o raiz de 2. Bom, então isso já dá uma ideia de como é que a gente pode fazer para tornar essa função contínua no sentido que a gente vai conversar daqui a pouco. O que a gente tem que fazer é definir, então, o 2 elevado à raiz de 2. Se ele não pode ser definido como uma aproximação contínua, eu vou definir o f de raiz de 2, né, que é o 2 elevado à raiz de 2, como sendo justamente uma aproximação infinita. Ou seja, o 2 elevado à raiz de 2 vai ser o limite dessa sequência de valores aqui. Uma sequência que nunca acaba, mas que eu posso, com uma máquina boa, definir o valor para ele com quantas casas decimais seja possível, certo? Mas esse valor nunca vai ser, esse número que está aqui, ou seja, desculpa, o número que representa esse limite aqui, nunca vai poder ser escrito como um número que termina, né? Um número racional, um número com uma quantidade finita de casas decimais. Aquela sequência nunca acaba, sempre continua, mas cada vez se aproximando mais e mais de um número. Que número? Um número que a gente não sabe explicitar, escrever qual é, mas que a gente pode dar nome a ele. Esse número é chamado o limite dessa sequência, certo? Então, o truque é exatamente esse. Se eu não posso aproximar aquele ponto por uma sequência finita, eu vou dizer que o f de raiz, eu vou definir, tá? Vou até colocar 2 pontinhos aqui, para dizer que é uma definição. Vou definir o f de raiz de 2 como sendo o número do qual o 2 elevado a xn se aproxima, quando o xn se aproxima do raiz de 2. Lembra que o xn é uma sequência que converge para o raiz de 2. Então, outra coisa, talvez vocês estejam perguntando, mas é uma coincidência que você está pegando a base A igual a 2 e o número racional raiz de 2? Por que esses caras têm que estar envolvido o 2 em ambas as escolhas? Não, é uma escolha arbitrária. O raiz de 2 é um bom número porque a gente já mexeu com ele lá atrás, mostrando aquela sequência de uma aproximação de racionais, aproximação do raiz de 2 por racionais. E, na verdade, a escolha do 2 aqui como base
foi uma escolha arbitrária também. Podia ter sido qualquer número. Podia ter sido o 3 como base, qualquer outro número, certo? Eu só tinha que escolher algum número para poder fazer os desenhinhos aqui, né? Em vez de deixar tudo dependendo da base A. Mas eu poderia ter escolhido qualquer base A, desde que esse A fosse um número positivo. Tá bom? Então, o fato de ter 2 aqui na base e ter 2 dentro da raiz aqui, o número que eu estou calculando, é uma, digamos assim, uma coincidência que não faz a menor diferença para a gente, poderia ser qualquer outro número. Tá bom? Interessante, então, de ver que isso aqui é a definição. A partir de agora, a gente definiu o que é exponencial, o que é A elevado à raiz de 2. No caso, 2 elevado à raiz de 2. Certo? 2 elevado à raiz de 2 é o limite da sequência desses valores quando o xn converge para o raiz de 2. Então, lembrando aqui, ó, isso que está escrito aqui dentro da função f, é justamente o limite de xn. Então, eu posso substituir aqui dentro do f de raiz de 2, eu posso escrever como f de limite de xn. E do lado de cá também, 2 elevado a xn, o que é? É simplesmente minha função é elevar 2 a alguma coisa. Então, 2 elevado a xn é o f do xn. Então, no lugar do limite de 2 elevado a xn, eu posso escrever limite de f de xn. Então, essa igualdade de definição que está aqui, ela se traduz nessa igualdade que está aqui. Em particular, nessa igualdade que está aqui. Certo? Que está dizendo para a gente uma coisa muito legal e fácil da gente guardar, que é o seguinte: se eu tenho uma sequência que converge para um ponto, certo? Então, bom, isso aqui vai ser a própria definição da continuidade da função no ponto, né? Então, a gente vai dizer que uma função é contínua quando o f do limite da sequência é o limite da f da sequência, certo? A gente diz, então, também que o f e o limite aqui, ó, f e limite, troca com limite e f. A gente diz que f e limite comutam. Isso é característico da função que é contínua num ponto, e, na verdade, a gente vai usar isso como sendo a definição de continuidade num ponto, tá bom? Esses conceitos a gente vai explorar mais daqui a pouco, mas só antes de terminar, queria chamar a atenção para o seguinte fato aqui, ó. Tem que lembrar que xn é uma sequência de pontos. Cadê? Xn é uma sequência de pontos que converge por raiz de 2, que converge para o ponto onde eu quero definir a minha função e falar da continuidade nesse ponto. E, como aqui nessa igualdade eu vou ter que falar do f do xn, então é importante que seja uma sequência de pontos que converge para o raiz de 2, no caso, mas uma sequência de pontos do domínio da minha f. Do domínio da minha f, porque senão eu não posso falar de f do ponto. Certo? Então, aqui, outra coisa que é importante a gente falar também é que esse limite existe, né? Quer dizer, a minha sequência xn, ela converge para algum número, e é para esse número que eu estou olhando. Ou seja, no caso aqui, ela converge para o raiz de 2, e é o comportamento da função na vizinhança, ou o comportamento da função no raiz de 2, que a gente quer olhar. Certo? Então, é importante que esse limite exista, e que os xn estejam todos no domínio da função, certo? Isso vai dizer, então, para a gente, simultaneamente, o que a gente fez aqui nessa construção foi uma abordagem que introduziu para a gente dois conceitos fundamentais da matemática, certo? Que a gente vai explorar, que foi essa construção aqui, e definir formalmente isso na próxima aula. O primeiro conceito, que é o limite de uma função em um ponto, certo? Que não tem a ver com o valor da função nesse ponto, como a gente vai ver na próxima aula, independe sequer da função estar naquele ponto. E outro conceito, que é da continuidade da função em um ponto. Aí sim, para ser contínua no ponto, a função tem que estar definida no ponto, ou seja, esse ponto tem que estar no domínio. Então, esses conceitos foram apresentados de forma simultânea aqui, tá? E com essa definição aqui, da função exponencial, e com essa definição que vai ser dada a posteriori, a gente justamente está mostrando
que a função exponencial de base 2, 2 elevado a x, assim definida, certo? Ela é contínua no ponto raiz de 2. Ok? Se a gente fizer isso para todos os irracionais, lembra que a gente começou supondo que a gente já tinha definido essa função para todos os reais, exceto para o raiz de 2, e olhar o comportamento no raiz de 2, tá? Isso não era bem verdade, porque a gente não tinha todos os outros pontos, só tinha feito por todos os outros racionais. Mas, repetindo esse mesmo raciocínio para qualquer outro irracional que também não tivesse ainda sido definido o valor da função naquele ponto, a gente pode repetir todo esse processo para o raiz de 3, para o raiz de 7, ou para o π, para outros números irracionais. E aí, o processo é todo idêntico ao que foi feito aqui, e a função exponencial de base 2, assim definida, depois que a gente apresentar formalmente a definição de função contínua, ela é contínua em todos os seus pontos. Tá? Isso aqui é importante a gente resumir o final dessa aula, dessa apresentação. Tá bom? Agradeço a presença de vocês. E com isso, eu encerro a minha apresentação. Agora eu preciso parar a gravação.